Definição de projeção astral. Devido à qualidade de pessoas não saberem o que é uma projeção astral, eu vou explicar mais detalhadamente o que significa uma projeção astral. Então, dentro desse módulo de Tranca-Ruas, é falado muito sobre desdobramentos, sobre sonhos, né? Sobre projeção astral. Então, nós temos que projetar as nossas coisas. Para entender projeção astral, vou dar vários exemplos simples que vocês vão entender perfeitamente. Um engenheiro, por exemplo, né? Quando ele vai fazer uma casa, ou um prédio, um condomínio, ele projeta aquilo. Ou seja, existe uma ideia antes. Então, projeção astral, nós já vemos que é antes. Olha que legal. Então, já aprendemos que projeção astral tem que ser antes, né? Então, não existe querer que aconteça sem projetar que vai acontecer. Então, se eu quero, por exemplo, um relacionamento, eu vou projetar e organizar a minha vida para que eu possa ter um relacionamento. Se eu quero que um feitiço surja efeito, eu vou me preparar antes, vou estudar sobre o feitiço e farei o feitiço. Aí vai dar certo, porque eu projetei que deu tudo certo e vai acontecer tudo certinho. Agora, se eu for negativo e eu pensar, meu Deus, não vou saber fazer, mas é batata, não vai saber fazer. Você projetou o negativo, então o negativo ele é mais rápido. Entendeu? Quando você deseja mal para as pessoas é rápido. Quando você se sabota dizendo que não é capaz, é rápido, acontece rápido, entende? Porque a insegurança te bloqueia. Imagina um engenheiro construindo um prédio de 80 andares, estar inseguro se aquele prédio vai cair ou não, entendeu? Aí o que vai acontecer? O prédio vai cair, vai desabar. Se o prédio cair e desabar, muitas pessoas morrerão e pagarão pelo erro daquele engenheiro, né? Por isso que existe outras pessoas que vão se envolvendo naquela profissão e cada um vai fazendo uma coisa. Porque daí do engenheiro vem o arquiteto, do arquiteto vai vir o bombeiro, do bombeiro vem o hidráulico, daí vem o eletricista, aí vem o encanador, aí vem mais 5 engenheiros, dependendo do tamanho da obra. Então, projetar algo significa planejar antes, né? Então, projeção é a mesma coisa que planejamento. Ou seja, eu preciso planejar o que eu quero para as minhas realizações. Vamos dar um outro exemplo, né? De uma coisa que tenha que sair do projeto, né? Ou seja, que eu tenha que projetar para que aconteça, como aqueles projetores de imagens, né? Então eu dei até um exemplo numa cabalística que eu achei bem interessante sobre a projeção de imagem, que é a projeção astral nesse caso, né? Astral é a astrologia, né? Ou seja, é o estudo dos astros, né? Então astral significa que nós estamos lidando com algo superior a nós mesmos. Então nós estamos além da terceira dimensão, que seria o planeta Terra. Então nós podemos estar falando de qualquer dimensão acima. Então mexer com o astral superior é acima do 3, mexer com o astral inferior é abaixo do 3. Então acontece tanto positivo para frente quanto negativo para trás. Isso faz parte, né? Então, como que o projetor funciona? Isso era legal vocês fazerem até experimentos, entende? Vocês têm que experimentarem as coisas, né? Porque veja, uma coisa de você projetar é você fazer um cone, por exemplo, né? Aí você apagar a luz, você colocar uma lanterna dentro do cone, né? E aí você vai projetar aquela imagem, né? Você vai ver que dependendo de você diminuir a lente ou aumentar a lente, a projeção ela aumenta ou diminui. Você vai observar que se você apagar a luz da lanterna vai sumir da parede. E como é uma projeção, precisa ser algo branco, ou seja, algo que não foi usado, né? Então, da mesma forma que os projetores tecnológicos usam as paredes brancas e telas brancas para projetar imagens de cores, porque o branco é a mistura de todas as cores. Se você pegar todas as cores do mundo e misturar, ela dá branco. Quer ver um teste? Compre na papelaria círculo cromático.
né? A cromoterapia não está liberada para os filhos da casa, mas está liberado para quem inicia os cursos de baralho, que é a Padilha que libera, né? Até vou perguntar para a Padilha, né, se de repente será liberado essa questão da cromoterapia. Mas é que aí seria uma coisa muito, muito à parte, né? Que te tomaria mais tempo. Mas só mais ou menos para você entender, se você comprar o círculo cromático, que é um círculo assim de várias cores, né? Você pega um motorzinho daquele de carrinho de brinquedo, arranca aquele motorzinho, pega os fiozinhos, liga lá o positivo com o negativo na pilha, né? Então ele vem assim, dois fiozinhos, tá? E aí vamos supor que seja pilha. Aí você liga aqui na pilha, tira o motorzinho, né? O motorzinho ele tem um negocinho que roda, que é como se fosse essas válvulas de caminhão, né? Mas é pequenininho. Então você pega e faz um furinho no círculo cromático bem no meio, né? Então bem pequenininho o furinho, né? Como se fosse uma coisinha assim. Ó. E aí vamos supor que aqui seja a questão do motorzinho. Então, quando você ligar, ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai rodar rapidamente. Quanto mais rápido ele rodar, ou seja, mais homogênea se tornar a mistura, né? Uh, significa que vai ficar branco. Aí você olha, tudo aquilo que é colorido fica branco. Quando você diminui a rotação, ele vai ficando mais, vai voltando as cores ao normal. Então ele vai dando cor. Entende? É por isso que usa-se parede branca para as projeção de imagem, que são essas tecnologias, inclusive, que existem nos cinemas, né? Então veja do que estamos falando. Estamos falando de projetar algo para que as pessoas vejam. Então, quando nós estamos projetando no branco e o ambiente é todo escuro, somente refletirá no que está branco. Entende? Nada ao redor vai ter influência. Se alguém ligar um celular, uma lanterna aqui, vai danificar, né, essa quantidade, né? Ou seja, vai danificar essa imagem. Faça um teste para vocês verem. Compre um projetor de imagem, ou vejam aí pela internet afora a diferença entre um projetor e outro. É assim que são feitos os projetores. Então, são pelas questões da projeção. Então, significa que demos mais um exemplo para nós entendermos o que é projeção astral. Então, eu tenho que projetar, né? Se eu projeto que eu quero casar, aí casei. Ótimo, casei, pronto. Eu tenho que projetar então o meu próximo passo, de como me manter bem num relacionamento, de como me manter bem num casamento, porque são duas pessoas, duas opiniões diferentes, são dois estilos de vida, são dois tipos de profissão, são duas personalidades, são dois signos diferentes, são duas características de orixá diferentes, são dois graus de evolução completamente diferentes, são duas energias diferentes, ou seja, não será um mar de rosa. Né? Os casamentos não são um mar de rosa, mas muitas das vezes nós temos que ceder algumas coisas e muitas das vezes tem que ser passado à frente. Então, se projetar astralmente significa que você precisa planejar o seu espiritual também. Então, tem pessoas que têm a qualidade 4, que tem uma lei de atração muito forte, né? Existe um vídeo que eu falei da cigana Carmen, que falava sobre a lei da atração, né? Que seria até aquele livro que chama The Secret, que é O Segredo, né? Então, naquele livro, O Segredo, justamente fala sobre o cosmos, né? Ou seja, sobre o universo, sobre a lei da atração. Nós atraímos o que nós jogamos para o universo. Se nós formos ficar colocando eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não entendi, e blá blá blá, e blá blá blá, aí tu não vai conseguir nada, né? Se você ficar com essa negatividade toda, ó, não vai dar certo. Se você não colocar na sua cabeça que vai dar certo e estudar para aquilo, porque o engenheiro estuda. Por mais que ele fez a faculdade, quando ele vai fazer um projeto, ele vai no ambiente, ele vê lá, ele pega um laudo do ambiente, entendeu? Para saber qual é o tipo de ambiente, se passa rio por baixo, a quantos níveis da terra abaixo tem água, para saber se
se estaria numa enchente, ele seria empurrado e todo aquele condomínio, aquele prédio seria jogado abaixo. Então, quando se projeta, estuda sobre aquilo. Então, se você quer projetar um trabalho, por exemplo, vou fazer uma oferenda de pombagira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas anotações. Todo engenheiro tem uma rabisqueira de um papel que ninguém entende nada. Assim como o médico tem, como eu tenho, como a Padilha tem, todo mundo tem uma forma de anotar as coisas. Então, eu tenho que anotar. Para fazer um padê de pombogira, primeiro eu tenho que ir no mercado comprar os ingredientes do mercado. Depois de ir no mercado, porque senão como eu vou fazer se eu não tiver essas coisas? Depois de ir no mercado, eu tenho que ir numa loja de Umbanda, comprar as coisas que eu preciso de artigos de Umbanda, como velas, né, cigarro, coisas aradas desse gênero. Tenho que, né, comprar rosas, daí eu vou na floricultura, no Ceasa, enfim, aonde tem. Então eu tenho que projetar, inclusive, a lista de compra. E a lista de compra, muitas das vezes, vai gerar que você precisa ir em tal lugar. O que é importante você entender no trabalho e também sobre a projeção disso é que você projete a sua pesquisa antes de aonde tem aquela coisa. Né? Ou seja, por exemplo, existe muita questão de as pessoas falarem assim, não existe azeite de dendê aqui, né? Então você tem que voltar lá no elemento do azeite de dendê para você entender o que é o azeite de dendê. Então nós falamos lá no azeite de dendê que ele é rico em vitamina A, né? No geral são elementares, lembra do que eu disse? Então se ele tem vitamina A, se ele é rico em vitamina A, se eu achar algum outro óleo que seja rico em vitamina A, ótimo, eu posso usar aquele óleo, né? Ou seja, nós entendemos que o dendê é um nome brasileiro, porém ele é palma, né? Que vem da palmeira, que também aqui no Brasil é chamado de dendezeiro. Ou seja, é tirado um licor, um leite, uma água dessa palma, um óleo, é extraído e separado a água do óleo, né? Ou seja, então, o azeite de dendê não pode conter água, porque se ele conter água, ele vai me prejudicar no que eu preciso fazer. Porque o dendê em si, quando ele se separa da água, ele fica o óleo e água. Sabe aquela coisa de que a água e o óleo não se mistura? É tipo isso, por isso que é fácil separar a água do óleo. E isso eles fazem, porque existe, né, nas frutinhas de palmeira, né, essa questão. Então eu teria que pesquisar sobre esse elemento, né? E como eu posso pesquisar? Olhando os rótulos. Vocês sabiam que cada rótulo de um produto existe lá atrás o que tem de elementar, de coisa física naquilo? Olha que interessante, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Olha só que curioso. Isso aqui é um feijão fradinho. Ó, feijão fradinho. Muitas pessoas costumam dizer, inclusive, que isso aqui não existe em outros países, né? Então nós vamos olhar lá. O valor energético dele, 10%. Aí ele tem lá carboidratos 38 gramas, ou seja, é um carboidrato, ótimo. Então, quer dizer que qualquer outra linha de carboidrato, se seguir o elemento correto daquele orixá, eu poderia usar, né? De proteínas 13 gramas, ou seja, tem que ter um valor proteico. Gorduras totais 0,7, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar e sódio. Então, nós começamos a entender o que ele tem. Então, se eu pegar isso aqui, né, e entender esse elemento, né, do que veio na questão do fradinho. Que aí tá ali. Todos os produtos têm isso, ó. Isso aqui é obrigatório pela Anvisa. Vocês sabiam disso? Isso aqui, ó, obrigatório ter. Então, todas as embalagens que é cheio de letra e coisa é para isso. Serve para isso. Ó, grupo 2, Calp, classe de cores, tipo 1. Então, ele é um alimento não muito processado, né? Porque ele vem praticamente quase que inteiro, né? Porque tipo 1 significa que ele não tem um processo químico dentro dele, ou seja, ele é natural, né? Quase que natural, podemos dizer, né? A classe viria nas questões das cores, né? Porque o feijão é definido por cor, muitas vezes, é um tipo de feijão, e ele seria no grupo Calp 2.
Então eu teria que ver lá naqueles feijões diferentes na prateleira qual que teria esses elementos, entendeu? Se eu fizer isso, eu acho um feijão que substitui o fradinho. Então existe vários, né? Eu não posso dar exemplo de tudo, porque a gente já pega e dá até a marca, sabe? Lá, para você ir lá e procurar essa marca, ó, essa marca tal do bom, né? Claramente pode ser que seja uma marca brasileira, né? Fora do país não tenha. Mas aí se você entende que ele é tipo 1, então o feijão tipo 1, dos elementos cores, ele trabalharia ali até em relação ao feijão branco, né? Chamado, conhecido como branco, mas na verdade ele é meio vermelho, né? Aqui tem o feijão carioquinha, ou seja, quer dizer que aquele orixá que come o fradinho pode comer aquele elemento, entendeu? Olha que fácil, substituir. Porque na falta de um, eu dou o outro, né? A questão é que ele cozinha mais rápido, então ele é menos processado, ele é menor, entende? Mas não deixa de ser um grão. Então, existem outros grãos que podem substituir, com certeza. Então, nós entendemos que nós precisamos se projetar e se organizar para que nós executamos um bom trabalho, né? A qualidade do trabalho, ela vai estar na qualidade do que nós aprendemos. Porque, por exemplo, ninguém nasceu sabendo cozinhar um feijão. Então, nós temos que olhar o rótulo do feijão. Você sabia que se você ler o rótulo do feijão tem como cozinhar ele? Olha aqui, quer ver? Ó, ingredientes. Para, para fazer o feijão, daí tem um ingrediente ali, né? É, aí lá, cozinha o feijão com um pouco de sal, após cozido, escorra a água e reserve. No caso, nós não vamos colocar sal, porque se seria pro orixá, daí não coloca, né? Não sabe qual é o elemento do orixá. Então, você vai colocar em água, né? E deixar separado, ou seja, é importante que ele vai tirando as toxinas na água e você jogando na terra. Então, era correto que fizesse isso. Mas, geralmente, jogam direto. Não tem problema jogar direto também, porque como ele é tipo 1, não há um grande problema nessa questão, tá? Corte... cadê? Crescente cebola... aqui ele dá o tempo de 30 minutos, né? E 10 minutos de pressão. Como é um feijãozinho pequenininho, ó, então 10 minutos de pressão, 30 minutos em panela normal. Então ele cozinha também em panela normal, porque as pessoas têm isso, eu já ouvi, gente. Por Deus. Pai, não tenho panela de pressão, e agora o que eu faço? Né? Cozinha numa panela normal, vai demorar mais, né? Então você pode ir substituindo os elementos. Enfim, é só projetar, né? O que você projetar à frente, você vai conseguir, né? Claramente, você pode falar comigo, né? Você pode dizer, mas eu quero que você faça uma pesquisa antes. Eu não quero te dar as coisas de mão beijada e mastigada. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você venha para mim, me mande uma foto do rótulo e do nome do produto lá de outro país, e aí você pergunte para mim, porque você fez uma pesquisa e você tem fundamentos para me dizer que se aquilo pode ou não. E aí você me manda, fala, pai, para substituir o feijão fradinho, pode ser esse feijão? Aí mandou as fotos e o rótulo, ou seja, você encontrou um alimento no seu habitat que substituísse. Aí sim eu vou verificar, vou também fazer uma análise e eu te digo se sim ou não, né? E se for não, eu te explico o porquê. Se for sim, ótimo, a sua pesquisa deu certo. Então é isso que eu quero, né? Eu não vou dar de mão beijada tudo o que você precisa, porque eu não vivi em todos os países do mundo, eu não sei como são as tradições em cada país, e eu tenho certeza que tudo existe em todos os lugares, porém com nomes diferentes, fórmulas diferentes e situações diferentes, porque tudo é criado para o planeta num geral, não só para uma coisa. Então, projeção astral é planejamento espiritual, é você se planejar para qualquer função da sua vida. Se você se planejar, você consegue. Se você não se planejar, não vai conseguir. Se programar também é importante. Programações, colocar em agenda, horário, definir quanto tempo demoraria antes, quanto tempo demoraria depois, durante. Tudo isso, se você projetar, é importante que você faça todos
todas essas anotações, né? Muito importante você escrever, desenhar, né? Porque tem gente que tem tanta dificuldade na hora dos trabalhos devido às vibrações e energias que não sabe nem aonde colocar tal coisa. Mas projete, desenhe, né? Olha, eu vou fazer um desenho aqui de como que nós vamos fazer, ainda mais quando é em grupo, né? Então nós colocamos lá na parede um desenho. Ah, a Padilha e o Tranca ficam aqui, no centro mais alto. Aí aqui vem a linhagem dos caveiras à esquerda. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pratos. Na frente pode vir todos os orixás. Então começamos pelos maiores, né? Por linha de hierarquia, Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxum, e vai indo. Lá do lado direito vamos pôr os Exus, né? Fora à esquerda vamos pôr os feitiços. Entendeu? Então, se você fizer tudo isso, um desenho bonitinho de como que vai ser colocado, né? Você vai conseguir o que você precisa. Então, tudo vai dar certo. Tudo é questão de organização. Se você desenhar antes, você vai saber, então eu tenho que comprar uma folha ou 2 folhas para esse padê, para esse, para aquele. E isso, uma de bananeira vai caber todos esses, 1, 2, 3. Então, eu vou comprar 3 folhas de bananeira para colocar aqui. Ananá, alguidar, né? Entendeu? Porque daí as pessoas se desorganizam, não terão as coisas para fazer, e aí dá aquela confusão, aquela bagunça, né? No geral, fica uma energia meia boca, né? Mas pode ser que ainda funcione. Então, se projete, se organize, não é difícil, né? As vibrações são normais e vocês me irritam demais quando mandam umas dúvidas muito bestas. É umas coisas assim que todo vídeo é falado. Então, assim, tem que fazer. E, no geral, você tem que se arriscar e ir lá e fazer. O máximo que vai acontecer, não dá certo. Mas aí tu aprendeu, vai corrigir os seus erros, a próxima vez tu vai acertar. Tu vai fazer até acertar, entendeu? Então, existe essa situação que acontece, que surge. Errar é normal, é humano, persistir no erro é burrice, então precisa refazer, né? Ou seja, agora eu vou refazer com mais atenção. Se eu errei nisso, então eu vou anotar no que eu errei. Eu errei no azeite. Nossa, eu usei um azeite muito elemento neutro, né? Frio de orixá, e eu precisava usar um azeite quente, né? Um elemento quente, que seria o dendê. A cor é vermelha, a consistência é mais forte, né? Então, nessa questão, então, eu vou anotar aqui que eu tenho que ficar atento com isso. Eu errei o tipo de farinha, né? Então se eu errei o tipo de farinha, eu vou tomar cuidado agora, né? Para saber qual é o tipo de farinha melhor para aquele elemento, né? Geralmente as pombogiras gostam das farinhas de milho. Então, qualquer farinha de milho que você der, ótimo. Flocado, desflocado, triturado, importante é o elemento do milho, né? Que aí viriam as vibrações justamente do Oxóssi, que vai ligar as almas, que vai ligar as calungas, os cemitérios, os planos espirituais. E aí, dos masculinos, dos Exus, seriam a farinha de mandioca, por exemplo, né? Então, nesse caso da farinha de mandioca, significa que o elemento do Exu é debaixo da terra, são raízes. Porque se a farinha vem da mandioca, então significa que eu estou trabalhando com um elemento mais denso, mais pesado, mais forte, né? Eu não estou trabalhando com um elemento para a terra, e sim interno da terra, né? Então eu estou mexendo com uma densidade profunda, né? Por questões das raízes. Então quer dizer que Exu é terra, né? Elemento terra. Então eu preciso disso. Então, se souber diferenciar isso, ótimo. Aí precisa ser o mais natural possível, né? Ou seja, que você não dê algo torrado, porque eles não gostam de coisas que torram. Porque aí existem várias farinhas torradas, né? Que são aquelas farinhas escuras. Então, nesse caso, precisa ser bem branca. Tanto que o padê de Exu se faz com dendê e a farinha. Esfrega ela bem bonitinho, porque é uma forma de você fazer aquecimento e você misturar o elemento do azeite de dendê com a farinha de mandioca branca. Então seria isso. Projeção astral é se organizar anteriormente.